Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amados, vamos entender um pouco hoje, né, sobre se deve dar o dízimo no Novo Testamento ou não, né, e qual a eficácia, né, se deve, se tem alguma eficácia verdadeira, né. Claro que o dízimo hoje é uma das coisas mais criticadas pela sociedade externa, né, fora do corpo de Cristo, fora da igreja. As pessoas não entendem que, na verdade, até o povo falei que ia falar de dízimo, o povo não veio, né? Olha só. Então, mas é uma das coisas mais criticadas na sociedade, pelas pessoas e até pela sociedade da igreja. Por quê? Eles não ficam perguntando quando abre um bar novo, né? Para dar cachaça, uma boca de fumo nova, né? A maioria deles nem ligam. Essa é a verdade. Não liga muito, não. Então, mas quando é dízimo, eles ligam. Quando abre igreja, eles ligam. Eles não sabem que quando abre uma igreja aqui na esquina, na outra na esquina, o que acontece? Pessoas que estão nas drogas começam a sair das drogas. Pessoas que estão no vício da cachaça começam a sair. Então, a igreja, ela só ajuda a sociedade. Ah, mas a Igreja Universal do Reino de Deus é pidona. De jeito nenhum. Ela pode ser pidona o que for, mas é a Igreja de Deus. E ela tem tirado muita gente da sociedade. Pessoas viciadas em drogas, pessoas que na sociedade serão bandidos e estão hoje transformados. O que eram bandidos foram transformados. Tem ajudado muitas pessoas. A igreja, então, só ajuda a sociedade. Amém? Então, e o que sustenta materialmente essa igreja são dízimos e ofertas. Ou algumas igrejas não pregam dízimo, mas pregam oferta. Não importa, vai dar na mesma no final de contas, né? O cara fala, nós não pedimos dízimo, mas pede 5 tipos de oferta no mínimo, né? Existe a igreja cristã no Brasil que tem 5 tipos de oferta. Então vai dar muito mais que o dízimo, né? Então, no mínimo você vai dar 5 vezes mais o tipo de oferta. Oferta para isso, oferta para aquilo, oferta para... Está entendendo? Então é um exemplo. Ao mesmo tempo uma hipocrisia da própria igreja, né? Então nós só pedimos oferta. As outras igrejas falam, não tem dízimo no Novo Testamento. Mas você tem que dar para Deus no mínimo 20. Está entendendo? Quadradismo, ou seja, prega constantemente, faz você ofertar muito mais que o dízimo, constantemente. E aí você acaba dando muito mais que o dízimo. O que eu quero dizer é que todas essas igrejas, as pessoas acabam, aos olhos de Deus, cumprindo o mandamento do dízimo, indiretamente. Porque ela dá a oferta e dá o dízimo. Ela não vai perder por ofertar. Mas ela não vê que, aos olhos de Deus, ela deu o dízimo também. Por isso que ela não é também punida. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a maior força do dízimo não é o dar o dinheiro. A maior força do dízimo é o estado de fé. Amém? Existem 4 mandamentos para você prosperar. O dízimo é um, mas existem 3 mais importantes que o dízimo, que está acima do dízimo dentro da lei de Deus. Você tem que entender que a lei de Deus é igual a lei que existe de trânsito. Então, existe o quê? Quando você, a multa
você passa no sinal vermelho, ela é gravíssima, amém? Existe a gravíssima, a grave, a média, está entendendo? Tem a pequena ainda, não sei se está tendo ainda, mas tem a média, a grave e a gravíssima, isso eu sei. Então o que acontece? Cada uma penalidade e um tipo de multa. Uma é R$100 e poucos, você vai pagar R$160 e vai ter um ponto a menos na carteira. A outra já é 10 pontos na carteira. Está entendendo? A outra já é tudo, né? É todos os pontos que você tem, depende do que você faz. Então, passar sinal vermelho é um problema muito sério. Então, você pega o bebê cachaçado, bêbado, é outro problema. Então, é gravíssima. Então, o que acontece? Se você comete um crime, comete um pecado de trânsito, você tem a sua punição, de acordo com o pecado que você comete. Na Bíblia é a mesma coisa. Amém? A mesma coisa. Só que você tem que entender que muitas das vezes a penalidade não é Deus que aplica. Na verdade, você tem que entender que aos olhos de Deus existe uma proteção no cristão. E essa proteção, ela cai. A proteção cai. E aí o mundo espiritual do mal pode entrar e destruir tua vida. Me entende? Na tua vida, naquela área. Então, é importante você entender isso. Que a punição do cristão é Deus não defendê-lo. Deus não protegê-lo. Deus não pode, porque você quebrou uma lei. E é que você dá autorização para o demônio tocar na tua vida. Isso é sério. Está me entendendo? Então, porque quando eu estou seguindo, diferente da lei mundana, que o juízo vai lá e aplica a multa para o próprio sistema, quando Deus interfere para aplicar uma multa, Deus interfere também. Aí o pecado tem que ser muito voluntário, muito bravo. Tá bom? Mas não estou falando disso agora. Estou falando do sistema de Deus, a maioria do sistema dele trabalha dessa forma. Deus tira a proteção. Amém? Ou seja, por quê? Porque quando você segue a lei do pecado, da morte, a lei maléfica, que é o conhecimento das trevas, a tua atitude diabólica, então quem tem domínio na tua vida é o diabo. Simplesmente é o diabo, é o capeta, é o demônio, as trevas. Então você está dentro da lei de Satanás. Então ele vai operar naquela lei. E Deus não vai operar porque você está fora da lei de Deus. Amém? Então, não é que Deus vai lá é malvado e deixa o diabo te tocar. Não. Simplesmente ele não pode. Porque você está andando nas trevas. Amém? Ele não pode operar. É assim que Deus opera. Qual que é as vezes que Deus realmente pune a pessoa? Literalmente quando é Deus. Tem vezes. Se você vê em Apocalipse, você vê no Novo Testamento, Deus atuando. Quando o pecado é muito voluntário. E faz muito mal para o corpo de Cristo, prejudica o corpo de Cristo, desonra a Deus. E assim, sendo assim, aí Deus, ele, está entendendo? Deus vai lá, interfere. Então aí Deus coloca a mão, amém? De outra forma não. Então as pessoas, elas não sabem, não têm entendido. O cristão, o mundo não tem compreendido por que as igrejas pegam dízimo. Por que existe o dízimo? Na verdade, não é por esse lado que você tem que entender. Você tem que entender que o dízimo não tem valor nenhum para Deus. Se você, para o corpo de Cristo, se você não praticar a fé, a justiça e o amor. Os caras estavam dando dízimo, preste muita atenção. Eles estavam dando dízimo até mesmo interessante. De tudo, das coisas mais pequenas, mais simples, eles estavam o quê? Dando dízimo. Então, se você prestar atenção, lá estava o tempero. É a mesma coisa, você colhe o teu tempero. Você vai lá e planta os temperinhos na tua horta, na época, né? Então, eles pegavam aquele tempero
Eles não tinham dinheiro, as pessoas mais pobres, pegavam aquele tempero e davam o quê? O dízimo. Ou se alguém viesse com um monte de tempero para você, que era cultura, dar muito tempero para as pessoas, eles pegavam aquele tempero e separavam o dízimo. Então Jesus Cristo falou, até isso vocês estão dando, que é certo. Vocês devem dar, mas vocês são hipócritas. Porque vocês estão dízimo até das coisas mais simples, e deve fazer isso. Ele fala, eu vou mostrar para vocês. Mas vocês não praticam a fé, a justiça e o amor. Então, primeiramente, para aquelas pessoas que pensam que foi abolido, anulado, você deve entender, Mateus 23, 23, quem tem Bíblia. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos do... Perdoe-me, estou no 23. Ai de vocês, Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha só, os temperos, né, para fazer comida. E entre outras coisas, a hortelã era muito usada para dar cheirinho na casa. Eles colocavam para tirar o mau cheiro de alguma coisa da casa, deixar a casa cheirosa. Eles embrulhavam e deixavam nos cantos. E funciona hoje também, tá? Vocês dão do endro, do cominho, mas vocês dão dízimo até do tempero, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você deve praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou na tua Bíblia pode estar justiça, justiça, misericórdia e fé. Amém? E aqui a fé é mais importante. Porque no grego, aqui é pistes. Já o piche, sabe o piche, aquele para passarinho? Então, pistes no grego. Então, aqui não está falando de fidelidade em si, mas de fidelidade de fé. Amém? Fé. Diga fé. Fé é a certeza das coisas o quê? Que esperamos. A prova das coisas que não vemos. Fé é chamar o que não é como se fosse. Então, eles estavam dando o quê? O dízimo. Que bonito. Vocês devem fazer essas coisas, eu li, que é o dar o dízimo, mas sem omitir aquelas. Qual que são aquelas? Fé, justiça e amor. Amém? Vocês devem praticar essas coisas, é o dízimo, sem omitir aquelas. O que são aquelas? Misericórdia, fidelidade e justiça, ou justiça, misericórdia e fidelidade. Porém, a fidelidade aqui não é de ser fiel, mas é de fé, de acreditar. Amém? É de acreditar. Então, a pessoa, Jesus chamou de hipócrita, o que tem sido hoje o cristianismo, os crentes. Porque o dízimo, quando você está praticando a fé, a misericórdia e a justiça, né? Ou a misericórdia, a mesma coisa. Quando está praticando a justiça, a fé, você tem praticado o amor. Quando você tem feito isso, quando você faz isso, Deus te abençoa, você dando o dízimo. Mas se você não pratica a fé, a justiça e a misericórdia, Deus não pode te abençoar, porque você está quebrando um mandamento maior. Amém? Isso é um problema. E isso tem dado muito problema no cristianismo. Por quê? Eu vou te falar como que é o poder do dízimo. Nos anos 60 e pouco, 60. Então, o pastor David Young Cho, que já faleceu ano passado, se não me engano, ele começou a pregar o evangelho em Seul, nos bairros de Seul. E certa vez ele estava com uma igreja lá, e ele chegou na senhora, apresentou Cristo para ela, e Deus entrou na vida deles, curou ela das doenças que ela tinha, curou o marido dela, salvou, tirou o marido dela do vício da cachaça, e era violento. Deus mudou a vida dele. E só faltava então Deus abençoar agora com o emprego, né? Porque estava desempregado, eles estavam passando fome.
E alguém chegou e ofertou para ela um pacote de arroz. O arroz oriental, se você não sabe, ele tem as proteínas, propriedade, hoje, tudo nele. Então, eles colocam, acrescentam. Então, ele não é só energia, não é só carboidrato. Amém? Né? A pessoa consegue viver comendo por um tempo só o arroz mesmo. Então ele tem várias propriedades. O arroz daquela época nem se falava, né? Ele tinha até dentro dele proteína. Então, hoje os transgênicos não tem, mas na época não tinha transgênico. Então, até o nosso arroz na época, você podia viver bem com ele por um tempo, o corpo humano. Então, o que acontece? Ele tinha proteína, tudo. Eles não tiravam do arroz o pozinho, né? É um pozinho que tem no arroz, que a gente até acrescenta, o arroz da vovó. A gente pede para colocar de novo, né? O farelo de arroz chamado, que é um pozinho marronzinho, que é acrescentar uma porcentagem para que o arroz ele possa voltar a ser de origem há 50 anos atrás. Nós ensinamos aqui na igreja a pessoa fazer esse arroz para o teu benefício, para ele fazer bem para o teu corpo. Então era um arroz assim mais encorpado por ser oriental ainda, é melhor ainda. Então o arroz era praticamente tudo, era a carne da pessoa, era tudo. E tinha os minerais suficientes para isso também. E ela ganhou um pacote de arroz. Aí ela aprendeu na igreja que tudo que ela ganhava, ela tinha que dar o dízimo. E ela foi entregar 10% do arroz, chorando na igreja, porque não queria dar 10% do arroz, porque eles tinham ganhado. E é triste isso. Aí o pastor Show olhou, lógico, o pastor Show falou, não vou pegar esse arroz, lógico. Mas quando ele foi falar para a irmã, não pega o arroz, Deus falou com ele, não, deixa ela dar o dízimo. Ela ganhou, ela tem que dar o dízimo pela lei. No céu. Deixa ela. Ele pegou, então, ela chorando, ele com muita dó, até ele meio revoltado com Deus, ele pegou o dízimo da irmãzinha, mas ele não queria. Mas aí que entra o sobrenatural. Passou-se um mês e pouco, o arroz já era para ter acabado. Quando o arroz chegou no 10%, que só tinha um pouquinho, 10%, a irmã foi tirando do pacote aquele 10% nunca acabava. Isso aconteceu. Ela ficou tão fascinada que foi falar isso para o pastor. E ela continuou assim. Passou-se então quase 2 meses, aí o marido arrumou, quando o marido arrumou um emprego e comprou o pacote de arroz, aí o arroz acabou. Isso aconteceu. E isso fez com que eles viessem prosperar, virasse depois um empresário. Viraram diáconos da igreja, viraram um empresário bem-sucedido. É muito importante se entender isso. Eles prosperaram e ficaram muito bem de vida, rico financeiramente falando. Depois, eles foram um dos empresários da igreja, pastor Show. Tinha outro empresário que dava o dízimo. Ele dava o dízimo, você entendeu a fé da irmã? A irmã tinha fé em Deus. Só que aí ela teve mais fé ainda, foi obrigada a ter fé. Então não basta você o quê? Dizimar. Você tem que ter o quê? Fé. Então, a justiça de Deus é cumprir o que Deus exige. Diga, justiça é cumprir o que Deus exige. Eu não posso dar o dízimo e sair cometendo todo tipo de vício e pecado. Está entendendo? Agora não estou nem aí, eu vou praticar. Não estou falando aquele pecado que está te prendendo, estou falando aquele pecado voluntário. O que está te prendendo, você vai lutar contra ele. Amém? Então esse não entra na categoria. Você está lutando contra ele, então, aí você está na justiça, porque você está lutando contra ele. Mas vê se luta certo, usando fé. Então a pessoa, ela também vê o irmão passando necessidade e tudo mais, e fala, o problema é dele, ele que cresça. E Deus está tocando ele, ajuda ele, dá um dinheirinho para ele. Não, é o capeta falando. Isso daí é a misericórdia. Amém? Eu não estou nem aí para fulano, não estou nem aí para o ciclano que se dane, que se ferre. Então, é a não prática da misericórdia. Não ter compaixão das pessoas. Desejar o mal das pessoas. Está entendendo? A pessoa não está praticando a misericórdia. Então, enganar as pessoas para trabalho, vou lá fazer um serviço de
R$300, aí eu cobro milão, tá entendendo? Também é injustiça, é pecado também. Não é pela cara do cliente que você deve cobrar o trabalho. Você pode dar desconto pela cara do cliente, mas nunca pode dar um valor grande por cada cara do cliente, que você estará cometendo um pecado terrível aos olhos de Deus, sabia? É um pecado terrível, não tem acepção. Você pode chegar uma pessoa pobre e descontar o seu serviço. Meu trabalho aí vai dar uns R$1.000, eu posso cobrar da senhora como desconto os 300, tá entendendo? Aí é outra coisa. Agora eu não posso chegar uma pessoa pela cara dele e o serviço é 300, eu vou aumentar para 1.000. Não pode, igreja, isso é pecado. Tá entendendo? Você não vai estar praticando a justiça de Deus. Então não adianta o camarada ser um dizimista e fazer isso. A irmã vai lá e compra roupa, né, lá de São Paulo, paga ainda no caminho como que eu digo, o fiscal, dá dinheiro junto no dinheiro, paga o fiscal, que é crente também, safado, recebe o dinheiro. Isso aconteceu. Eu estou falando isso porque eu conheci pessoas que trabalharam assim, conheço ainda, aliás, pessoas que trabalham assim e todo mundo é crente. Né? Tudo hipócrita. Aí o que acontece? Está praticando o quê? Diga, injustiça. Aí ela pega a roupa e pratica mais injustiça ainda. Ela pegou na roupa, ela soma lá a passagem dela, ela soma o dinheirinho que ela deu, o suborno para o fiscal, aí na camiseta dela, nas roupas, tudo. Aí ela soma, até estaria certo. Mas o problema é que ela praticou injustiça. Só que ela pratica mais injustiça ainda. A camisa vai sair R$100 para ela, com tudo isso daí, com gasolina, com passagem, com tudo, sai R$100 para ela. Ela pega e vende então a blusa lá, seja o que for, que ela pagou R$100, por R$500. Ou a bolsa que ela comprou por R$500. Você está entendendo? Estou falando, se pagou R$50, vai lá e vende por R$150, R$200. Já está cometendo injustiça. Amém? Existe uma moralidade de preços, até dentro da lei federal, mas ela está totalmente na injustiça. Então Deus não pode abençoar, mesmo que ela dê o dízimo. Ela tem que o quê? Regularizar a sua vida. Então o dízimo, ele só funciona se a pessoa praticar a fé, a justiça e o quê? O amor. Amém? A fé, a justiça e o amor, que é a misericórdia aqui. E as pessoas têm que entender isso. A misericórdia é uma ação que você vai ter com as pessoas, em modo geral, não é só financeiro. Você vai ter totalmente, a pessoa está passando por problema de dificuldade, você não pode dar dinheiro para ela, mas você pode orar por ela, amém? Interceder por ela. Isso assiste a misericórdia. E as pessoas não praticam. Elas não praticam a misericórdia. Elas não atuam na misericórdia. Então, tudo isso daí leva a pessoa a ter o quê? Problema. O dízimo fica inválido. Claro que os pastores não gostam de pregar isso, porque vai que o irmão não dá dízimo depois, fica revoltado, né? Então, na verdade, a verdade tem que ser dita. Então, o que acontece? Vamos entender, só que o pior aqui é tudo isso que tem acontecido hoje, abundantemente. Mas o pior aqui é a fé. Porque se a pessoa ela pratica a fé, ela vê um resultado, ela começa a praticar a fé para cumprir a misericórdia, para cumprir a justiça. Automaticamente. Então a fé aqui é a menos praticada. Por quê? O que é fé? Eu acreditar no sobrenatural de Deus. Então o irmão estava dando dízimo, só que ele foi reclamar para o pastor Cho lá na Coreia, hoje estou falando do pastor Cho da Coreia do Sul. Ele foi reclamar para o pastor Cho, porque a vida dele não estava prosperando, né? Porque ele estava dando dízimo, e ele vendia pão, né? Os pãozinhos de sanduichinho ele fazia e saía para vender. E não vendia nada. Vendia um aqui, outro ali. E o pessoal sem dinheiro. E ele foi para o pastor Cho e falou, eu dou meu dízimo, dou tudinho, tal, né? Pratica o dízimo de maneira certa, né? Tem gente que pratica o dízimo de maneira errada, soma tudo que ganhou, vendeu, depois dá o dízimo. Você tem que somar no que você ganhou no dia. Aí você separa o dízimo, nem que você não entregar, você separa. Amém? Isso é dízimo.
Ou deixa numa conta, numa conta guardado. Isso é dízimo. E aí, sabia? Uma irmã aqui do bairro, ela prosperou, hoje é bem de vida. Ela só vendia Avon, ela é de outra igreja, eu ensinei ela. Ela sempre reclamando da vida financeira, eu ensinei a fé, a justiça e o amor. E ela foi fazendo. Só que alguma coisa estava errada. Aí eu falei para ela, conta a tua vida, como que você dá o dízimo? Ela fazia das últimas vendas do Avon e de outros produtos que ela vendia, ela é bem de vida hoje só vendendo essas coisas. Então tem carro, tem casa, tem tudo comprando comprou tudo vendendo essas coisinhas simples, né? E aí ela não tinha estudo, então ela se aplicou a isso. Aí o que aconteceu? Ela não conseguia prosperar, né? E mesmo praticando a fé, a justiça e o amor, ela não estava prosperando. Então algo estava errado. Não tem como não prosperar. Se você pratica a fé, a justiça e o amor, não tem como você não prosperar dando dízimo. É impossível. Não, o sobrenatural de Deus, ele tem que entrar. E eu perguntei, então, fez um mapeamento. O que eu vou perguntar para você, você fala, conta a história, tudo para mim aí, como você dá o dízimo e tal. Ela contou tudo, mas é óbvio onde estava o erro. Ela pegava, então, tipo assim, ela vendia, ia vendendo produto, e ela escolhia dia 5 para dar o dízimo. Então, as últimas vendas dela, do dia 1º ao dia 5, ela então tirava o dízimo de todos os outros dias do mês anterior. Ela vendia e separava o dízimo. Estava errada. Dízimo isso ela estava dando oferta. Você está me entendendo? Não era dízimo. E Deus não vê dessa forma. Por quê? Que não é primazia. Dízimo, diga comigo, é primazia. O que é primazia? Você chega no final você trabalha no mercado, e no final do teu turno, o que você faz? Você soma tudo que entrou e faz um pequeno relatório. Está entendendo? Para o patrão você faz isso. Separa tudo e dá para ele. Para Deus não. Eu estou falando como vendedora. A pessoa vende todo dia os produtos dela, separa, faz o relatório para o patrão dela, mas nunca ela faz para ela. Para Deus, aliás. Nunca ela faz para Deus. O crente, então, é muito relaxado. Ele, para o homem, ele serve melhor. Para Deus, ele serve de maneira inferior. Não é assim, para Deus é melhor. Amém? Então, isso daí também é justiça. E, ao mesmo tempo, ela tem que usar fé. Isso é justiça. Aí, o problema dela estava na justiça. Tem que praticar a fé, a justiça e o amor. Então, ela não estava dando honra para Deus. Ela dava honra para os homens, tudo, pagava suas dívidas e tudo mais, mas não dava honra para Deus. Respeito. Então, eu ensinei ela, você vai vender hoje? Tudo que você vender hoje, você soma. Eu somo. Então, por que o senhor já tira o dízimo na hora? Não sabia. Tem que tirar na hora. Separar na hora. Não precisa entregar na igreja, mas separa. Para Deus, esse é teu. E aí você pega aquele dinheiro e dá o dízimo. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor pregando, ele pregando, que depois ele pagou todas as contas, não sobrou dinheiro para ele dar o dízimo. Então ele pegou um empréstimo para dar o dízimo e deu um testemunho assim. E falou, gente, todo mundo achou bonito e certo. Totalmente errado, gente. Você está me entendendo? Você não tem que pagar a conta depois dar o dízimo. Você tem que dar o dízimo depois de pagar as suas contas. Aí coloquei isso para ela. Ou separa já o dízimo. Quando der o dízimo é ir lá na igreja entregar. É você separar o dinheiro. E ela começou a fazer. Mudou a vida dela. Muda a vida de qualquer um. Amém? Então eu quero que você entenda. Que pena que ela não era da igreja, né? Então, aí eu quero que você entenda que a prática do dízimo, ela é tremenda. Quando a pessoa começa a praticar de maneira correta, então Deus abençoa. Então, a lei que implica o dízimo são 4. O dízimo, a fé, a justiça e o amor. Amém? Ou a misericórdia, amor de misericórdia. Então você tem que ter, isso daí não é difícil ter não. É só você entender, justiça é cumprir o que Deus exige, moralmente falando, que é certo e errado. Tanto para Deus quanto para a sociedade, né? Aí
O amor é misericórdia, você tem misericórdia das pessoas. Se você não tem dinheiro para dar para as pessoas, você tem oração para dar. Então ora, saiba do problema dele e ore por ele. Agora, e a fé? A fé é a menos praticada. É a menos praticada. Porque a pessoa, ela dá o dízimo, ela já fica imaginando o pior acontecer na vida financeira dela. Ela alimenta, todo dia ela pensa, como Deus vai me abençoar, como Deus vai me abençoar, não, como que eu vou conseguir dinheiro? Quem dera se ele fosse como Deus vai me abençoar, que é já um passo, né, de querer entender a fé. Mas ela diz assim, como que eu vou conseguir dinheiro? Não é assim. É você orar a Deus e pedir para Ele a orientação. Amém? É pedir para Ele te abençoar financeiramente. É para ele pedir para Ele te guiar nas finanças. Se separar um tempo para orar, para ler, para buscar a presença de Deus, né? Se a pessoa está desempregada, o que a gente ensina? Separa um tempo, em vez de você ficar correndo atrás de serviço, de manhã, à tarde, à noite, stop, vai atrás, mas diminua o ritmo. Vai orar, leia a Bíblia, vai orar, vai lá na igreja, as igrejas que ficam abertas, passa lá o período, né? Ou pede a chave lá para o pregador, pastor, seja quem for, pega, abre a igreja, vai, fecha, vai orar, falar com Deus, ou entra no teu quarto, tá entendendo? Eu estou falando que não tem desculpa, amém? Entra no teu quarto, vai orar, lê a Bíblia e orar. Gente, eu já vi tanta gente, eu tentando fazer isso com pessoas no passado, as pessoas não iam orar. Falei, vamos orar, irmão, já que está atrás de emprego, vai lá, entrega teus currículos, passa aqui para orar. Ou ao invés, passa aqui, ora e vai atrás, vai entregar teu currículo. Cara, eles ficavam orando assim, 5 minutinhos. Já estava indo embora. Falei, mano, não, eu tenho que ir atrás do emprego e tal. Falei, não é certo. Essas pessoas nunca conseguiram emprego. Os outros que ficavam orando, lendo, conseguiram emprego. Interessante. A leitura, a oração move isso. Amém? Agora, dentro da justiça também, abrindo um parênteses, antes de eu contar sobre ir para a fé, eu quero ir para a fé, eu não consigo. Então, existe, isso é fé. O camarada vai ler, vai orar, né? Vai praticar a fé, que Cristo vai abrir as portas para ele. Mas voltando um pouco da justiça, tem crente que consegue emprego, mas ele é malandro com o patrão dele, faz safadeza com o patrão dele, é insubordinado com o patrão dele, é briguento com o patrão dele e acaba perdendo sempre o emprego. Tem muita gente que é assim, porque ela acha que ela tem que fazer do jeito dela. Não, se eu estou no emprego, não importa se eu sei o certo, a não ser que o certo seja moral. O que é certo e moral? A não ser que o patrão está pedindo para você cometer um crime. Aí você tem que fazer o que é certo e ficar desempregado por causa daquilo. Porque Deus vai te honrar, amém? Se é crime. Agora, se não é crime, não é crime que o patrão fala, mas o certo é fazer assim, e você sabe fazer o certo, mas ele fala para você fazer de outra forma, faz do jeito que o patrão pediu, amém? Isso é certo, amém? Isso é correto. Então, você faz do jeito que o patrão pediu, porque o patrão que manda. E aquilo que é certo é certo. E se o patrão pediu algo para você e é certo, então faça aquilo. Não tem nada a ver você não fazer. Você tem que fazer com alegria, ainda a Bíblia fala. Então, mas o orgulho do homem é muito grande, né, da mulher. As pessoas, elas são muito orgulhosas. Eu já vi pessoas perdendo emprego. Por quê? Eu vi uma mulher uma vez entrando num estabelecimento, num serviço. Ela tinha faculdade e tudo mais, e ela era cozinheira, ia cozinhar para um pessoal rico, magnata, né, que eu conheci. Aí eles iam, e a mulher, a dona da casa, pedia para fazer de uma forma, ela ia lá fazia de outra, porque é o certo. Ela tem faculdade de culinária, ela tem formada. Por ela ser formada e a mulher não ser formada, uma dona de casa, a dona de casa pediu o frango assim, eu acompanhei isso, viu? Eu pedi o frango assim, pedi o frango aquilo. Nessa casa eu estava fazendo uma reforma na época, que o pessoal ia fazer reforma na casa desse irmão, ele era burguês, aí o pessoal ia fazer uma reforma na casa dele, e aí o pessoal só enganava, mentia para ele. Aí eu fiz 80 reformas na casa dele.
Que os 80 os caras só arrumava e estragava, arrumava e estragava. Aí a gente arrumou para nunca mais estragar, amém? Então até o encanamento deles lá, os caras eram malandro, tá entendendo? Aí eu fui lá, fiz o encanamento dele, nunca mais deu problema. Então veja só, por quê? Na época, isso há muitos anos atrás, em 2007 eu acho, 2007 Então, mas o pessoal era muito malandro. E essa irmã, essa mulher, que era irmã também de igreja evangélica, ela foi trabalhar lá, conversei com ela, e eu falei para ela, você tem que fazer do jeito que ela pediu. Não, porque não é certo. Eu tenho faculdade, irmão Peterson. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Eu tenho faculdade. Não é de forma nenhuma. E daí que você tem faculdade, ela é patroa. Mas ela continuou rebelde. O que aconteceu? Ficou um mês, foi despedida. Ela não acreditou que foi despedida. Porque não adianta você. E daí que você tem faculdade, filho? O patrão pediu, é patrão, o cara que paga o salário, pô. Obedeça, meu. Tá pedindo para você fazer crime? Não. Então obedeça. Só por causa da maneira de fazer comida. As escolhas da carne. Que isso? Tem gente que é incrível. É nariz de folha mesmo. Intrometido. Tá incrível. Em todas as áreas tem. Desde o encanador até o eletricista, até médico. Tem tudo. Tem os nariz de folha. Faz do jeito dele. E acaba não fazendo o jeito certo, e acaba prejudicando, matando pessoas, destruindo vidas, outros acabam só perdendo emprego, né? Ou destruindo o emprego dos outros. Então, você tem que praticar o que é certo. Eu não sei como que o orgulho do ser humano tem sido um problema. Você sabia que as pessoas brigam por causa de time de futebol? Brigam, de forma familiar, discute, fica com raiva, com ódio. Meu Deus, que banalidade, uma coisa tão simples, pequena assim. Você fica irado com a pessoa porque ele não acredita na tua maneira de pensar e você sabe que é certo às vezes. E daí? E você quer que ele torça o pensamento dele? Não torça. Amém? O que tem a ver? Claro, se é uma coisa do evangelho, a gente fica triste. Se é por causa do evangelho, a pessoa não muda o pensamento dela para ser salva, a gente fica triste. Mas a tristeza é diferente de raiva, amém? De ódio. A pessoa pregar o evangelho, a pessoa não querer, aí eu falo que vai para o inferno mesmo, que se dane. Porque aí isso não é tristeza, isso é ódio, é raiva. Está entendendo? Isso é comunismo no coração do homem. Então não pode de forma nenhuma você ter essa atitude. Está entendendo? Você não pode. Você tem que ter uma atitude de amor. Amém? De misericórdia com as pessoas. Então, o ser humano tem muito isso hoje. Voltando a dizer, então o irmão estava falando, vendendo o sanduíche dele, tentava vender o sanduíche, não conseguia. Ele estava dando dízimo. Só que ele não estava praticando o quê? Diga fé. O pastor falou, como que você vende? Eu vendo. Você não dá nem um sorriso? Não. Para que sorrir? Estou vendendo produto. Você tem que sorrir, apresentar o teu produto com alegria. Porque Cristo dá alegria. Aí ele ia para o espelho dele, da casa dele, ele ficava sorrindo. E aí ele não praticava a fé. Aí o pastor Show ensinou, você tem que imaginar que você está vendendo. Imaginar que você está conseguindo vender para as pessoas e sorria. Imagina, você está todo alegre apresentando o teu produto para as pessoas. Ele começou assim, olhar para o espelho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, vários dias passaram. E ele vendia aqui um pouquinho aqui, outro ali, mesma coisa. Aí ele foi melhorando o quê? O entusiasmo. Quando ele entrou na dimensão, porque a dimensão de fé, assim, você usa a imaginação, a 4ª dimensão que já ensinou aqui, você imagina, você acredita, busca acreditar, aliás, você começa a escolher acreditar, você escolhe acreditar, aí você é tomado pela fé. O poder de Deus vem e te dá um estado de segurança. Aí um dia que ele acordou todo realmente feliz, e sem vender nada, mas ele acordou feliz porque ele praticou tanta fé, não é uma atitude psicológica apenas, é uma atitude psicológica, mas é uma atitude sobrenatural. Ele acordou cheio de alegria,
e foi vender. Ele começou a vender. Quando ele foi tomado da alegria, de tanto praticar a alegria, a fé na alegria, ele foi tomado por essa alegria, pela imaginação, e aí, porque o poder de Deus o tomou, ele rompeu na fé, é assim que anda com fé, e aí ele começou então o quê? A vender. E hoje ele tem a maior empresa mundial de sanduíche. Está entendendo? Então o que acontece? Virou um milionário. E continua, a empresa dele é cristã, continua dando dízimo para o pastor Show. Não sei se já faleceu, há 10 anos atrás eu lembro que ele estava vivo ainda, que eu pesquisei. Então, ela só vende sanduíche, a empresa dele, para você ver. Um Zé Ninguém, que ficava vendendo, ele mudava de lugares, o testemunho dele, eu mudava de lugares, eu estava vendendo hoje num bairro, vi que não era, eu ia para outro bairro, e o problema não era os bairros, o problema era quem? Ele. O problema sempre é jogar o bode expiatório, né? O pecado bode expiatório, sempre é os outros, sempre é o sistema, sempre é o governo, nunca sou eu, né? Que nem o pedreiro, né? Vai lá e faz um serviço de pedreiro, e aí o patrão que pediu o serviço, né? Ele vai embora, ele paga, aí o negócio racha depois de alguns meses, ou ele faz o piso lá, coloca o piso lá, né? Bonitinho. O buraco está aqui, né? Para a água entrar. Aí é sério? O buraco está aqui, né? O ralo. A água fica aqui. E o ralo é aqui. Quem vai chamar o pedreiro de volta? Ele não chama mais. O que ele vai fazer? Ele vai falar para alguém que esse pedreiro é bom? Qual que é a nossa atitude? Falar, se algum conhecido meu for pegar o pedreiro, qual que é a minha atitude? Não pega ele não. Não pega ele que ele fez meu banheiro invertido. Está entendendo? Não pega ele não que ele fez meu banheiro invertido. É a primeira o quê? Atitude. Está entendendo? É a primeira atitude. Então, se ele faz um serviço de pedreiro e está mal feito, ele já faz o quê? Má fama. Mas isso é simples arrumar. Como que se arruma? O pedreiro, que é cristão, como que ele arruma isso? Lendo, estudando. Hoje é fácil, vendo vídeo no YouTube, aprendendo a trabalhar com as coisas. Aí o que acontece? Ele começa a mudar a atitude dele. Então ele vai estar praticando o quê? A justiça. Amém? Aprendendo o que é certo. E aí o que acontece? Ele pode ter feito mal lá atrás, mas agora ele vai fazer o quê? Certo. Aí alguém que ele fizer certo, ele vai falar, ó, ele fez certo. Está entendendo? Ele fez certo. E o mais certo ainda é ele voltar naquela casa depois que ele fez torto e arrumar. Amém? É o mais certo. Como cristão. Então, as pessoas têm isso. Estou falando do pedreiro, não estou falando aquele que você força ele não sabe fazer. Tem crente que tem patrão que é malandro. Ele pega o cara é especializado de jogar só cobrir a parede, fazer alguns serviços. Ele pega e faz o cara, força ele fazer um serviço para ele, depois ele faz mal feito e mete pau nele ainda. Aí o patrão está errado, amém? Porque forçou o cara que não trabalha naquela área a trabalhar. Então aí ele se torna o quê? Errado. Se torna errado. Então, porque eu forcei a pessoa o quê? Fazer um serviço. Eu vou lá e falo, ó, eu tenho que fazer um baldrame aqui, o patrão pede, né? O pedreiro às vezes é até bom. Só que fala, não, mas eu quero que você faça dessa forma. Aí o pedreiro, mas dessa forma assim não vai ser bom, vai rachar com o tempo. Se eu fizer a parede aqui sem fazer um baldrame, vai rachar com o tempo a parede. Não, mas eu quero dessa forma, eu sou patrão. Tá bom. Aí o pedreiro faz, aí racha. Ah, o pedreiro não presta. Não. Quem não prestou? O patrão. Ele pediu. Está entendendo? Tudo isso aí Deus leva em consideração. Tudo isso aí Deus leva em consideração. Então, e é crente o patrão.
Eu já vi patrão crente fazendo isso, entendeu? Por isso que eu estou dizendo. Eu já vi patrão crente chegando no obreiro e falando para o obreiro levantar a parede, e o obreiro falando assim, o obreiro de igreja, não, mas tem que construir um baldrame aqui. Não, precisa não, eu não tenho dinheiro para isso. Eu vou te pagar, mas você faz do jeito que eu estou colocando os materiais para você. Aí o pedreiro fez. Aí depois o que aconteceu? Rachou, foi o culpado. Eu já vi isso acontecendo, eu falei de jeito nenhum. Eu sabia da história, né? Eu falei de jeito nenhum, você pediu assim. Você pediu assim. E o pedreiro avisou ainda que é da BO. Mas você pediu para ele fazer dessa forma e o pedreiro fez. Então, moralmente, aí o crente começa a meter pau no pedreiro. Fala, ah, não, o pedreiro fez mal. Não, quem fez mal foi você, porra. Você fez o cara trabalhar para você, que ele trabalha bem de forma errada. Então, tudo isso daí Deus leva em consideração. Claro, se for para matar pessoas, uma construção de um prédio, por exemplo, o pedreiro, os engenheiros não pode fazer isso para o patrão, tá? É crime. Uma casa que vai só dar uma rachadura na parede, aí tudo bem. Mas uma casa que leva um prédio, né? Que aí corre o risco de desabamento. Aí não pode, tá? Então, moralmente, aí você para o serviço. Então, as pessoas não levam nada em consideração. Então, se eu sou um pedreiro, ou sou um encanador, e eu faço errado, mas eu quero fazer certo, é só comprar livros. Ah, eu não sei ler, tem YouTube, mostra um monte de como praticar as coisas, ensina bem, e acabou. O problema é que as pessoas começam, tudo não posso, diga comigo, eu posso. Com Cristo eu posso todas as coisas. Amém? Com Cristo eu posso todas as coisas. Então, aí, tudo você começa a fazer de maneira certa. Então, se eu sou um eletricista, tem a maneira certa de trabalhar. Se eu estou falhando, eu vou lá e mudo. Amém? Se eu falhei com alguém, eu vou lá e conserto. Então, o cristão tem que entender isso. E tem que levar isso a sério. Isso é pecado. Então, aí é a justiça. Agora, a fé é o que é menos praticado. Então você pede para Deus um trabalho, pede para Deus abençoar você, você dá o dízimo. Você tem que imaginar o quê? Deus te abençoando. Amém? Você tem que imaginar Deus te abençoando. Ah, eu sou do serviço público, aí você tem um problema. Deus abençoar o dinheiro que entra no serviço público, mas não poderá multiplicar a sua vida financeira. Você só pode multiplicar. Muita gente no Brasil, por exemplo, nasce e já é treinado pelos pais para o serviço público. Isso não existe em nenhum país, tá? Nenhum país existe isso. Por exemplo, os Estados Unidos tem o serviço público lá, que é a minoria por cento, né? Que é, não me lembro, é 7, 8% do serviço público lá, 5%, né? Então, aí as pessoas lutam para entrar lá? Não. Elas não lutam. Por quê? No Brasil é 60% serviço público. Nos Estados Unidos, 5%. A maioria, o resto é o quê? Privado. Então só entra para serviço público lá quem é praticamente preguiçoso. Ou para quem já tem na consciência o quê? Quem é fraco e que não quer prosperar. Essa é a verdade. Só em serviço público lá, quem não quer ficar o quê? Rico. Quem não quer ganhar dinheiro. Aqui é diferente. O que as pessoas pensam? Que para ganhar dinheiro tem que entrar no serviço público? Na verdade, não. Na verdade, eu conheço um monte de gente de serviço público que está endividada até a calapa. Por quê? Porque ela entra no serviço público, começa a pegar empréstimo para viver uma vida de rico. E acaba o quê? Depois não tendo nem casa própria. Ganha seus 20 mil por mês, não tem casa própria e pega na mão 5 mil. Estou falando sério. Porque o resto fica para o banco. Porque nos Estados Unidos é proibido você fazer, se você trabalha, seja o que for, tem um salário ou uma medida salarial lá, ou até do serviço público, é proibido lá você pegar mais do banco e eles tirarem de você a metade do salário. Só vai até a metade no máximo. Entendeu? Aqui não. Aqui eles podem tirar tudo de você.
Por isso que os bancos crescem com o serviço público aqui no Brasil. Eles amam, porque ele pode, se você ganha 20 mil, eles podem tirar até os 20 mil que você ganha na hora, vai tudo para ele. Se você está devendo. E assim muita gente está devendo. Passando necessidade, passando fome de serviço público. Pessoas que eu conheço, olha para mim, que ganha 20 mil reais para lá. Aí você acha, pô, meu, é burrado que ele fez. Tem muita, porque o ser humano é idiota. Está entendendo? Não tem educação. Não tem, o ser humano não tem, é idiota, é consumista, está entendendo? Não consegue parar, não consegue ter um equilíbrio. O pobre junta dinheiro, a primeira coisa quando ele junta dinheiro faz o quê? Festa, gasta tudo. E convida todos os parentes e amigos só para se mostrar ainda, para se mostrar, mas para ajudar não. Porque fosse para ajudar, Deus ia dar dinheiro. De novo, a prova é que faz para se mostrar. Está entendendo? Porque quem ajuda, Deus também ajuda. Se a pessoa fizesse aquilo de bom coração para ajudar as pessoas, mas faz para se mostrar. Essa é a verdade. Está entendendo? Nunca tem dinheiro. Quando tem um pouquinho, é churrasco e cerveja e acaba tudo. Ah, isso é que é viver, não é viver, gente. Isso é você se amarrar em dívidas. Está entendendo? Então, é a mentalidade do brasileiro que é destruída. Ele nasce querendo serviço público, porque a educação é assim. Eles nos educam assim. O sistema educa a gente assim aqui no Brasil. Por isso tem que correr desse sistema de escola, que diz que tem que ser assim na escola. Serviço público é para gente fraca. Amém? Serviço público é para gente fraca ou para gente que tem, presta atenção, de um lado, ou que tem muito amor para dar. Vai trabalhar por amor. Serviço público, por amor, para ajudar a pessoa lá dentro. Aí sim. Aí esse tipo de pessoa é respeitada. E tem. Agora, por outro lado, é gente fraca. Fraca de cabeça, fraca de crença. E outra, ela podia se tornar um milionário, ela vai ficar amarrada ganhando 5 mil por mês, por resto da vida, 10 mil reais por mês, por resto da vida, e ela podia prosperar, ser dono de uma empresa. Então o dízimo, para quem trabalha no serviço público, ele só serve para abençoar a tua vida. Deus vai abençoar aquilo que você pega. Mas ele não vai te prosperar mais, te enriquecer. Porque a Bíblia tem promessa de enriquecimento, de prosperidade? Tem. Mas para a pessoa que o quê? Que é privada. Tá bom? Não de serviço público. Só para você entender. Ah, mas e agora? Não, simples. É só você pedir para Deus uma maneira de ganhar dinheiro. E Deus vai te dar. Amém? Deus vai te dar uma maneira de ganhar dinheiro. Você não pode ficar limitado. Você não pode trabalhar no serviço público e ficar como, não, larga a mão, eu vou confiar em Deus. Eu vou ficar no serviço público e Deus vai me dar uma maneira de ganhar dinheiro. Isso. Aí Deus vai te dar um jeitinho, um trabalhinho para você ganhar dinheiro. Amém? Uma coisa extra que você poderá fazer. Agora, se você assinou um contrato de serviço público, você não pode ter nenhuma empresa, nenhum trabalho, nenhuma maneira de ganhar dinheiro, é proibido de ter serviço público, que é assim. Então, aí você tem que sair do serviço público. Ah, mas minha garantia. Não, tua garantia é Deus. Amém? É para você ver como que é a fé das pessoas. Eu tenho 3 amigos meus próximos que largaram o serviço público, porque eu ensinei. Uma ganhava pouco, a minha ganhava 5 mil reais. Mas para você, né? Mas era pouquinho. Mas largou. Os outros ganhavam 20 mil, 30 mil. Mas largou. Amém? Largou tudo o serviço público para trabalhar o quê? Privado. E ganham muito mais hoje. Amém? Estão ganhando muito mais hoje. Então o que acontece? As pessoas não entendem isso. Não compreendem isso. Porque aí entra o sobrenatural de Deus. Amém? Só que é uma vergonha para o nosso país isso. Por quê? Porque país como os Estados Unidos, não é o Cristo que abençoa eles. Os que seguem Cristo, Deus abençoa. Os que não seguem, eles acreditam neles mesmos, que eles vão prosperar. E eles conseguem. Amém? Ele só usa o mecanismo de Deus, a lei de Deus, que é o quê? Que é ser honesto, dar um melhor produto para as pessoas. Isso é coisa de europeu e americano. Dar o melhor produto para as pessoas. Aqui o brasileiro não, é dar o quê? O pior. Por quê? Fazer o pior serviço para ele. Porque senão, né? Como diz eu cheguei aqui, o cara estava construindo a justiça. Ele estava construindo
aumentando lá, fazendo uma varanda para o churrasquinho, né? E o cara fez um buraco, o pedreiro, juntamente estava o pedreiro e o cara da serralheria, né? Soldando tudo lá. Aí ele chegou e fez um buraco lá para colocar o pilarzinho, o ferro no chão, né? Para segurar o todo, tudo, né? Era no todo, né? Se não me engano, era no todo, não, era, eu não lembro se era todo, o que era aquilo? Era cobertura mesmo, né? De zinco, cobertura de zinco. Aí ele colocou o ferro assim no chão, tá fixando o ferro no chão. Aí eu cheguei, epa, tá errado isso daí, mano. Porque o meu amigo falou, esses caras, vê se tá trabalhando honestamente. Eu fui lá, né? Então, não, eu tô responsável aqui. O que você está fazendo aí? Tá errado. Não, como tá errado? Você está colocando dentro e vai colocar o cimento depois? Ele coloca o ferro dentro, ó. Ele coloca o ferro sem pintar. O ferro que enferruja, não é galvanizado. Sem pintar, dentro da terra. Depois ele vem e joga o quê? Cimento. Concreto, né? Mas aí a ponta do ferro vai ficar o quê? A ponta do ferro vai ficar na terra, assim ou mais. Um pedaço maior ainda estava desse tamanho. E vai enferrujar, a ferrugem vai comendo pelo cimento e tudo, e vai chegar a estar no topo, vai cair. Entendeu? E era crente. É isso que me dá raiva, cara. Eu falei para ele, mano, joga cimento lá embaixo primeiro. Depois de jogar cimento, e era um cimento que já tinha colocado coisa para não umedecer, ter umidade, eu já tinha pedido. Você pinta esse negócio, joga cimento e depois põe esse negócio em cima. Você está entendendo? Joga cimento, primeiro tem concreto, não tem terra. Aí vai ficar a boquinha onde? No concreto. E vai estar pintado. E vai colocar então o concreto. Madeira também, eles fazem isso. Coloca madeira, joga direto na terra. Esses dias eu vi lá o que os caras fizeram, estava indo fazendo armação, falei para minha amiga, meu amigo, isso vai cair tudo. No condomínio eles pegaram a madeira, sabe colocar a madeira assim, ó, tem a parte do salão de festa, né, do condomínio, né? Então, aí tinha varandona assim, toda de madeira, estrutura no chão, eles só fizeram buraco e jogaram a madeira, sem pintar, sem nada. Aí jogaram concreto em volta. Metade da madeira na terra estava na terra. Você entendeu? Aqui não vai 3 anos, meu. E um foi mesmo. Apodreceu, caiu tudo. Empresa malandra, nunca mais é contratada. É isso que eu falo. Nunca mais ninguém contrata essa empresa. Aí o pedreiro, depois de um tempo, passa fome. Pô, por que não tem serviço? Porque é malandro, porque se trabalhasse bem, teria o quê? Uma fila. Eu conheço um viciado em droga, que é pedreiro. Ele foi o melhor pedreiro que já conheci na vida. E que pena que é viciado hoje, não para em serviço, mas às vezes quando tá muito necessitado, ele vai e faz. Cara, ele construiu um monte de casa sozinho. Os caras não tinham muito dinheiro, ele era daquele que pagava por mês para ele, e ele conseguiu ter a vida dele, ter carro, ter casa dele, tudo assim, construindo casa sozinho. Às vezes pegava uma orelha para ele, às vezes não. E ficava construindo a casa. E construiu várias casas, bonita, totalmente. Só que é viciado, e era crente, mas era viciado em droga. Está entendendo? Mas sempre fez corretamente. E faz até hoje, mesmo se viciar para fazer serviço de pedreiro, ele faz corretamente. Mas tem uma fila atrás dele de gente. Até hoje tem. Vai gente tudo que é jeito atrás dele. É o Aguinaldo. Todo mundo vai atrás dele. É uma fila. Mas é triste a vida dele. Mas, por outro lado, tem crente que não tem vício nenhum, mas tem um vício da mentira, do engano, da safadeza, fazer relaxadamente serviço. Ninguém quer saber. Ninguém quer pegar. Ninguém. Você está me entendendo a diferença? Eu conheço o eletricista, o Paulo, eu conheço 2 eletricistas. Os 2 têm fila atrás dos caras. Fila. É fila após fila. Nunca para. Ganha super bem. Então, ganha mais que um fiscal de Receita Federal. Então, é incrível. Mas não. O ser humano não entende essas coisas. Quando você usar a fé, a fidelidade, o amor para ser o melhor, para Cristo,
para ser o melhor para Cristo, você vai prosperar. Amém? Tua vida vai mudar. Então é incrível o ser humano, já estou terminando, ele ter essa maneira de trabalhar enganando as pessoas, ter esse jeito de ser, de mentiroso, de enganador e de não ser o melhor no que faz. Então, muitas das vezes você tem essa atitude de pegar sempre o caminho errado, o caminho que não é certo. Então, aí, se você pega simplesmente o ato de colocar o concreto, pintar, fazer uma estrutura, seja madeira, seja concreto, seja ferro, se você trabalhar de serralheiro e não ser malandro de usar, hoje o serralheiro, ele compra a solda, quando vai meter com 4 milímetros para frente, é outro número de solda. No Brasil não tem fiscalização. Qual que eles usam? Eles usam uma de lata. É sério. Eles usam uma de lata. Eles só aumentam a potência e jogam água em cima depois. Não pode jogar água. Não pode na solda. Não se faz isso. E você usa de ferro, de 4 milímetros para cima, é de ferro. Está entendendo? Aí você muda só a finura, mas é para ferro. O material é outro. O brasileiro, ele usa constantemente a de lata para fazer solda em aço. E joga água. Se tivesse um terremoto no Brasil, essa estrutura caía tudo. É porque não tem. Mas com o tempo ela o quê? Quebra. Aí sabe o que eles me responderam? Sempre me respondem, serralheiro. Primeiro, é um crime que eles fazem, fazendo assim. É crime, crime federal. É que não tem fiscalização no Brasil para isso. É um crime. Então, mas é crime, é cristão. Sabe o que esses cristãos estavam fazendo? Desse jeito você tira o nosso ganha-pão. Porque amanhã não vai ter serviço para nós se a gente fizesse tudo assim. Você viu? Se fizesse certo, não teria serviço à cabeça deles. Você viu que é malandro? Um cristão que tem uma secretaria, faliu a bicicletaria dele, na verdade, né? Era boa, bonita, e eu falei para ele, disse, isso vai falir, meu. Eu lembro que era aqui na cidade, aqui no bairro, era bonita, e ele é cristão. Eu falei, você tem que usar peça boa para bicicleta. Nessas porcarias que você coloca, porque daí, mas aí você tira meu ganha-pão, tem que estragar para voltar. Está entendendo? Essa é o pensamento brasileiro. Acabou que fechou, tá entendendo? Qual que é as bicicletarias hoje que está ficando? As que trabalhavam com produto o quê? Bom e trabalham com produto bom. Essas que ficaram. E estão ficando. Tá me entendendo? Incrível. Tá exagerado, né? Que tá preço mais caro que moto as bicicletas, né? Mas só no Brasil isso, tá, gente? Por outro lado, é tão bom, mas eles começaram a colocar as bicicletas mais caras que moto. Já foi ver as bicicletas boas para comprar? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Tá entendendo? É uma bicicleta, né? Para você pegar ela e passar no tarumã e ficar sem ela, né? Meu. O cara vai lá, chega ali, pof, já leva o zuqueiro já leva a bicicleta do cara. Vou levar minha bicicleta, né? Então, é incrível isso, né? É incrível. É uma vaidade besta mesmo, né? Então, mas é sério. É sério. É sério. Os caras exageram em tudo. Mas é tudo o quê? Jeitinho brasileiro. Você viu as armas? As armas estavam sendo vendidas por 12 mil, 15 mil, algumas armas boas, arma de fogo. Agora que caiu a venda por causa do novo governo, as armas, mesmo de 12 mil, 15 mil, está 6 mil, 5 mil reais. Ou seja, eles podiam vender por esse preço. É só no Brasil que os caras colocam lá em cima preço. Desculpa que é imposto. Mentira, só você colocar o valor do imposto em cima, que é 30%, ponto. Aí você coloca o lucro, ponto. Você vai ganhar o lucro de tudo. Mas não.
que ele faz nos Estados Unidos é normal, o máximo que eles colocam de lucro nos Estados Unidos é o que? O produto? 30%. Todo mundo faz isso lá. E nós, faz o que aqui? Eles compram uma casa por 500 mil, reforma e vende por 700, no máximo. No máximo. Está entendendo? No máximo faz isso. Então, numa construção de casa lá, eles reformam, pegam por 500 mil, reformam e vendem por 700. Eles gastam mais ou menos 100 mil na reforma. Então, eles, ou cento e poucos mil, e pegam um lucro de 50 e poucos mil dólares, ou de 80 mil dólares, no máximo. Você está me entendendo? Vende por 700, só que o lucro deles não é 200 mil dólares. O lucro dele está entre 50 mil dólares, na verdade, entre 30 a 80 mil dólares, eu lembrei, o lucro deles. O resto foi na reforma, 100 e poucos mil. Algum brasileiro faz isso? Não. O que o brasileiro faz? Compra uma casa de 500 mil, vende por quanto? Por 2 milhões. Reforma ela, gasta tipo 200 mil para dar uma reformadinha e vende por quantos? Por 2 milhões. Não tem essa. Ele faz o cara vender lá embaixo o preço para poder ganhar. Tá me entendendo? O brasileiro é safado, mano. Só que Deus vê essas coisas. E moralmente, qual que é o lucro que você tem que ter? 30, depende do produto, até 100% no máximo, aos olhos de Deus, na Bíblia. A Bíblia ensina tudo isso. Então, as pessoas são muito sacanas no Brasil. É a cultura endiabada, a cultura diabólica de brasileiro, que tem que acabar. Que o cristianismo tem que tirar. Então, os cristãos são donos de um monte dessas lojas, que ganham muito em cima do povo. Eles têm que mudar. Amém? Tem que mudar. Tem que mudar. Porque ele é cristão. Mas ele não muda por causa do sistema. Não muda porque ele é corrupto. Mas Deus vai... Não adianta se você sabe que é pecado ou não. Deus vai cobrar isso de você. Mais cedo ou mais tarde. Ou aqui ou na vida eterna. Tomara que seja aqui, porque você vai enxergar. Porque for na vida eterna, é fogo eterno pro resto da vida. Amém? Então, escute isso. Você tem que aprender a conviver na sociedade bíblica. Então, você tem que aprender a praticar o dízimo de maneira certa. Que você vai ter que fé. Eu vou dar o dízimo, não vou reclamar, não vou murmurar, eu creio que Deus abriu as portas. Só que eu tenho que praticar o quê? A fé, a justiça e o amor. Aleluia? Então grave esse versículo. Coloque esse versículo depois aqui, tá, Maria? Pede a pastora Adir colocar o versículo escrito ali, ó, Mateus 23, 23. Então, ou vou falar para ele como vai ser. Para você tem que praticar a fé, a justiça e o amor. Deixar bem claro assim. Amém? O dízimo, a fé, a justiça e o amor. Tá bom? Fique em pé, vamos orar. Feche os olhos. Eu quero que você pense um pouco. Pense um pouco agora. Como você vai levar a tua vida financeira agora adiante. Se você ler a Bíblia diariamente, o que você está perguntando são tantas coisas, é só ler a Bíblia diariamente. Que essas tantas coisas, elas param de ser tantas coisas. Amém? O judeu pratica diariamente, não, ele tem como praticar diariamente até 600 o quê? Leis. Diga comigo, 600 leis. Dos 10 mandamentos, existe, saindo delas, 600 leis diárias que os judeus praticam. Sabe o que é 600 leis? Então, se você fosse judeu, você podia reclamar. Amém? Então, o que é dado para você é muito pouco. Mas para você saber o que é certo fazer ou não, todo dia você lê a Bíblia em período. O Espírito Santo vai te guiar para fazer o que é certo. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu entro na tua presença. Deus Yahvé, em nome de Yeshua Hamashi, em nome de Jesus Cristo eu peço a tua unção poderosa que quebra todo jugo, a tua presença, o teu poder, a tua unção que despedaça todo jugo, o teu poder que despedaça todo jugo. Eu peço a tua presença, Deus, nesse lugar, a tua presença na vida dessas pessoas
que toda ação demoníaca, diabólica na mente dessas pessoas, todo o poder das trevas caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Satanás, sai da vida dessa pessoa, solta a mente dessa pessoa, solta o caminho dela, a vida dela agora, em nome de Jesus, saia, tira tuas garras, Satanás, da mente dessa pessoa, da vida dela. Quando eu digo Satanás, igreja, não quer dizer que o diabo mesmo está na tua vida, oprimindo você, mas os demônios que ele envia, dá na mesma. Satanás, saia da mente dessa pessoa, da vida dela. Pare de cegá-la, pare de alimentá-la agora. Eu vou contra você em nome de Jesus Cristo e eu ordeno, saia do caminho dela. Em nome de Jesus, saia do governo do Brasil, do governo estadual, municipal e federal. Saia, Satanás, em nome de Jesus Cristo. E Deus, eu abençoo essa vida que está aqui dentro com a tua prosperidade. Dê condição, dê poder para que ele prospere, Pai. E que ele não esqueça, conforme a tua palavra diz, e não se esqueça que é Deus que te dá poder de prosperar. Deus libera esse poder para eles, Pai, de prosperidade, em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar? Lá na velha lei diz até as pessoas que pegavam algo emprestado, né? Tinha um costume, a pessoa tinha uma roupa, um roupão. Pode parar aí. Então, a pessoa tinha um roupão, eu não gosto de música no meu ouvido. Aí, ela tinha um roupão, como é roupão, como que fala? Coloca nas costas para se cobrir à noite, Jô. Manta, é uma manta. Só que a manta que a pessoa usava de dia também, né? Então aquela era costume judeu, porque de dia seus 40 e poucos graus e à noite seus 5 graus negativo até. Tá entendendo? Tá muito frio para dormir. Então, aí a pessoa ela se cobria à noite e usava aquela manta para dormir. Então Deus falou para eles, quando vocês pegarem como garantia, então o cara vai lá e pega um dinheiro, aí ele pega fica com o meu manto de garantia que eu vou devolver o dinheiro. Aí você pode até pegar ele, mas você vai antes de escurecer, você tem que devolver para o cara, para que ele não passe o quê? Frio. Porque pessoas extremamente pobres que não tinha um manto, mas não tinha como lugar para dormir, cobertura, essas coisas. Então, eles até tinham uma casinha, mas sem muita coisa. Então, Deus se preocupava até com isso. Amém? Até com isso Deus se preocupava. Não é só com isso, né? Esse dia, você foi aqui, Deus se preocupava com o ninho do passarinho, né? De você matar a mãe. Entendeu? Deus se preocupa até com isso, dentro das leis morais dele. E é válido ainda isso. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Até hoje. Então, como Deus se importa com a misericórdia. Amém? Como Deus se importa. Até o escravo na época, ele trabalhava 5 anos. Era 5 anos mais ou menos, 7 anos. Ele era o quê? Liberado. Depois não era mais escravo. Se ele quisesse ficar na família, ele fazia um furo na orelha. Ele ia ser escravo pro resto da vida, mas como um familiar. Mas mesmo sendo escravo, não podia tratá-lo mal. Tinha que tratar bem. Mesmo sendo escravo, nos primeiros 5 anos. Então, as leis são muito bonitas. Está entendendo? Muito bonita. Então, o escravo na época, hoje é funcionário, dá na mesma. Hoje é o funcionário, né? Trabalha para uma empresa, dá na mesma. Então, o que mudou só foi o tempo, né? Só que tem que ser bem. O que eu quero dizer é que o patrão tem que tratar bem. Era a cultura na época de escravo. Então, e mesmo assim, Deus não gostava muito dessa coisa, não. Amém? E tinha os empregados, que eram os escravos contratados. Na mesma hoje são os empregados. Então, eles eram contratados. Então, uma das coisas mais bonitas que eu acho de Deus, quando você fazia a colheita, o cara que tinha terra fazia a colheita, normalmente faz a colheita, o outro cara passa para ver se faltou alguma coisa, né? Para colher de novo. Ele fala, não, só passa uma única vez. Normalmente passava 2, 3 vezes, né? O funcionário ia lá, passava colhendo as espigas de milho. Depois ele voltava colhendo o quê?
vendo se perdeu o quê? Alguma coisa. Ele falava, não, só passe uma vez. Colha da uva, seja o que você plantar, uma única vez. Porque o resto que fica lá é para os escravos, para os pobres das outras terras, ou da sua própria terra, para o estrangeiro, né, pobre de outra terra, ou pobre da tua própria terra. Ele vai lá e vai colher para ele comer. Para ninguém passar necessidade. Amém? Deus se preocupava com tudo isso. Tudo isso aí era preocupação divina. E hoje não. Hoje o ser humano, o cristão, não respeita nada. O que o cristão devia fazer? Ele usa a colheitadeira, né, para colher tudo. Um cristão sem vergonha, porque moralmente está errado. Ele colhe um monte e o que fica, o que perde lá, ele deixa até perder, apodrecer. Outros vão lá e colhem. Outro grupo de empregados passa colhendo. Podia até colher, mas tinha que ser separado aquilo para os pobres. Ele separa e faz doação para os pobres. É assim que você, que é cristão, tem que fazer. Você que tem maquinário, tem condição melhor. Está entendendo? Em todas as áreas. E lembre disso. Essas leis são válidas para os tempos de hoje, tá? Não foi abolida, gente. Amém? Então, é o convívio social. Você só tem que fazer uma transliteração para os tempos atuais, né? Só isso. Amém?